Oi, gente, tudo bem? Vou falar hoje um assunto um pouquinho, né, sério. Assunto sobre polícia. Que é exato. Aqui no Japão, pra você chamar a polícia, você digita 110. A gente chama de Hyakutoban. Que seria, né? Você liga lá, a polícia atende. Eu já tive algumas experiências com a polícia e eu queria falar aqui pra vocês nesse vídeo, contar um pouquinho, relembrar um pouquinho, né? Que faz tempo que eu não sou parada pela polícia falando isso. Não, espero que assim continue. Mas a primeira vez que eu fui parada pela polícia foi... Vamos falar assim... na imigração eu fui também. Fui parada na imigração. Não tava pensando nisso, em colocar nesse vídeo. Mas vou começar pela imigração, que foi assim que eu cheguei no Japão. Então assim, você desce do avião ali, tá? Você não pega suas coisas ainda. Você passa pela imigração ali, né? Alfândega. Alfândega e imigração é a mesma coisa, gente? Bom, você passa ali pra você dar seu passaporte, pra ver se você tem visto. E quando você vai passando assim, tem um sensor que ele vai direto na sua testa. Dá pra você ver a luzinha vermelha bem aqui. O negócio já apitou e já veio uma moça me pegar e me levar pra quarentena. E eu assim... Meu Deus, eu vou pra quarentena, o que que acontece? Eu não estava me sentindo bem. Isso é verdade. Eu não estava com o meu corpo me sentindo bem. Eu tava... Porque assim, quando eu tenho 35,6, de temperatura, gente, eu já me sinto muito fraca, né? Assim, acho que eu preciso deitar. Então, as pessoas falam, 37 ainda não é nem febre e tal, mas com 36 e beiradinha pro 37 eu já me sinto que eu não estou bem. E aí, eu fui pra essa salinha que estava com título de quarentena. Eu sentei lá e aí a moça, sem entender nada de japonês, a moça me deu um termômetro. Aí tá, né? Coloca lá, isso deu pra entender que ela queria que eu tirasse a minha temperatura. E aí, então, eu não lembro, gente, se falavam em inglês comigo. Eu sei que eu entendia muito pouco. Então eu coloquei lá. Aí quando eu olhei, deu 37,0 pra minha sorte. Porque aí... ela falou, 37,0, então, né, não, tá bom, tá bem, pode continuar. Mas esse pode continuar, demorou pelo menos meia hora ali, ela me perguntando várias coisas, olhando meu passaporte, perguntando de vacina, perguntando de doença. Ainda bem. Mas nisso, eu acho também que a viagem é muito longa e eu parei em Paris. E eu tinha 7 horas pra ficar em Paris, então eu saí do aeroporto, tava um frio, eu não tava bem agasalhada. Então, assim... né, aconteceu isso e foi a primeira vez que eu me senti numa situação assim que eu gelei feio. Mas isso nem tava no roteiro desse vídeo, mas só pra lembrar aqui, pra contar pra vocês essa experiência que eu quase fiquei na quarentena ali. E aí então, né, continuei minha vida aqui no Japão depois de uns 2 anos. Assim que eu entrei na escola de japonês, eu tava no primeiro dia de aula. No primeiro dia, não era nem aula ainda, a gente tava se conhecendo e tal ali. E aí tem o horário do almoço. Aí eu tava junto com meu amigo brasileiro, ele também tava nesse curso de japonês. E aí a gente falou assim, vamos lá na estação de Nagoya, que era bem pertinho ali, vamos comer lá, acho que tem McDonald's, né? McDonald's a gente sabe, em todo lugar do mundo a gente sabe o que esperar. As outras coisas no Japão eu não conhecia muito, mesmo depois de 2 anos. Então, estamos nós lá com a mochilinha, primeiro dia de aula, né? No intervalo lá. Aí vem a polícia parar a gente. Aí eles pedem o documento, né? Olha o documento ali. Então, assim, eles perguntaram onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, pra onde vocês vão, aquelas coisas assim. E eu não apesar, né, de ter 2 anos de Japão, eu não tinha muito vocabulário, eu nem sabia direito o que ele tava falando. Eu sei que ele olhou, tava tudo certo com a gente, tanto comigo quanto com ele, e aí ele deixou a gente passar, mas... foi uma situação, assim, estranha e chata, porque, assim, a estação de Nagoya, gente, é muito cheia. Imagina, assim... 3 pessoas, né, eu, ele, mais o policial ali no meio da estação, e as pessoas meio que, sabe, que estavam vindo reto aqui, tinham que desviar da gente, porque ele não chamou a gente pra um cantinho. Então muita gente ficou olhando pra gente, eu me senti muito mal naquele dia, sabe, mas kataganai, assim, não tem o que fazer, né, eu fui parada pela polícia, mas tava tudo certinho, a gente pôde continuar lá. E aí, logo depois, assim, depois de uns 2, 3 meses, digamos assim, pelas minhas contas, aí eu andava numa motinha, a gente chama de Goju-shishi, que é de 50 cilindradas, que eu estudava perto da estação de Nagoya, então eu pegava o trem lá, e aí da estação lá perto de casa, que não era perto, né, eram uns 15 minutos de motinha, eu pegava
a minha motinha ali, que eu ficava parada e ia até em casa. E aí eu estava voltando dessa escola, né, dirigindo, e eu não podia, na verdade, dirigir pela escola, pelas regras da escola, né, que a maioria dos alunos eram intercambistas, então intercambista não pode quase nada. Então eu não podia dirigir nada, né, mas pela lei eu podia, eu tinha carteira de motorista. Então, lá, acelerando. Aí o celular, não tirei isso. O xingou é o semáforo, o sinal de trânsito. Amarelou, né? Mas quando você tá de uma motinha, gente, dá muito medo de um outro carro vir, né, bater em você. Então amarelou o negócio ali. Eu acelerei mais ainda pra poder continuar indo, pra passar no cruzamento grande. Quando eu passei já na rua, eu passando em frente assim, e a polícia estava parada no outro semáforo aqui, no outro sinal de trânsito. E aí quando eu fui, eu já ouvi aquilo ali, eu falei, não é comigo, não é comigo, não é. Eu continuei indo, assim, achando que a polícia ia sumir, tipo, desaparecer. Mas aí eles ainda falam no microfone, né? Não entendi o que ele fala. Eu falei, ai meu Deus, acho que é comigo. Vamos atender, né? Que é menos. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu parei a moto ali, e a primeira coisa que eles pedem é para você, não sei se é a primeira ou a segunda, vai pro carro da polícia. Você tem que entrar dentro do carro da polícia. Então você parei minha motinha ali no como é que chama aquele negócio? Não é... Ah, no acostamento. E aí eu fui pra dentro do carro da polícia, eram 2 policiais. Eu já entendi um pouco de japonês, eu já estava estudando, já estava gambateando todos os dias firmemente, então eu já tinha um avançozinho ali, então eu conseguia me comunicar um pouquinho. E aí eles falando, é muito perigoso isso que você fez. Gente, eu quase chorei assim, quase que eu abracei os policiais, gente, que coisa mais fofa. Porque a gente já espera umas coisas bem grosseiras já fui parada pela polícia no Brasil. Então, assim, bem diferente. Assim, nossa, mas é muito perigoso isso que você fez, você tá numa motinha, pra acontecer um acidente, você vai ser a mais prejudicada que você tá numa moto. Gente, foi um sermão, assim, de pai. Eu fiquei assim... É verdade, né? Nossa, desculpa mesmo por eu ter feito isso. Eu tava quase chorando, mas eu chorando de nervoso mesmo. E também que não ia ser barato. Eu acho que foi uns 16 mil ienes a multa. Não me lembro, gente. Não me lembro mesmo. Não sei, porque eu já falei de vários valores de multa. Então, né, não uso isso como base, não. Isso aqui foi uma facadinha, né, cara. Não teve como negociar, né? Então, eles me deram o ticket ali. O papelzinho, eu levei embora pra casa já assim, né, dirigindo bem devagarzinho. E eu fiquei muito chateada, porque era eu tinha o dinheiro todo contadinho, né, trabalhando na escola, estudando na escola, trabalhava muito pouco, então era tudo contado. E aí tem esse baque aí, né, de pagar uma multa, então serviu de lição. E aí, então, que eu fiquei mais preocupada foi no dia seguinte. Eu estava na escola e ele me ligou, a polícia me ligou. Então eu atendi lá. E aí eles começaram a falar um monte de coisa que eu não tava entendendo. Eles falaram assim, que hora você vai estar em casa hoje? Eu falei, mais ou menos tal hora, né? Ele, você tá onde? O que você faz? Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada com o meu visto, né? Não sei, tem alguém... Por que a polícia tá atrás de mim? Eu já não ganhei o ticket, já não vou ter que ir lá pagar? Aí então eu fui pra casa depois, né? Acabou a escola. Aí eu cheguei lá, a polícia tava me esperando. Já lá embaixo do prédio. Eu chegando ali, a polícia já veio ali. O que será, né? Aí ele só vê, então, esse papel aqui eu preenchi errado, né? Com esse papel aqui você não vai conseguir pagar no banco. Então, toma esse papel aqui, era só pra trocar. Nossa, gente, mas que alívio que me deu aquele dia. Eu não vou ser presa. Tipo, eu tinha muito medo, assim, de polícia, né? Eu sempre tive medo de brincar de polícia e ladrão, jogo do GTA... Do computador, gente. Quando a polícia vinha atrás de mim, eu congelava. Eu falava assim, não. Então eu tenho meio que pânico de saber que alguém tá atrás de mim. E sabe, que a polícia está me esperando. Aquilo ali foi, pra mim, acabou com o meu dia. Depois, quando eles falam, não, é só esse papelzinho aqui pra trocar. É aquele negócio, não quem não deve, não teme. Mas eu não devo e temo do mesmo jeito. Muito, acho que por não saber direito me comunicar em japonês, eu tinha esse medo demais de polícia. Na outra vez, depois disso eu nunca mais tive problema com o trânsito, sempre dirigi bem, né, nunca bati com carro, né, nunca levei nenhuma outra multa. E aí teve um outro dia, mas também, agora hoje em dia eu não tenho medo de polícia, porque justamente eu sei me comunicar. Então, pim-pom aqui em casa, tô lá descendo, eu abro a porta, polícia. Não, acho que nem
Chegou a fazer ping-pong? Não, acho que não chegou. Eu tava saindo de casa, eu dei de cara com um policial. Eu achei que fosse correio, porque é bem parecida com a roupa azul. Eu abri assim, né, konnichiwa, né, fiquei esperando ele me dar minhas correspondências. Aí ele, você mora aqui? Eu falei, moro. Aí ele, desde quando você mora aqui? Eu falei, desde... Aí ele, mas eu tô procurando um tal lugar. Eu falei, não, esse lugar não existe. Essa casa aqui, né, esse apartamento, ele foi construído no lugar desse lugar que o senhor tá procurando aí. Aí ele, então tá bom, mas nisso ele, então tá bom, olhando tudo assim em volta da casa, né? E aí foi embora e foi essa minha última experiência com a polícia, não faz muito tempo não, faz pouquinhos meses atrás, isso daí, eu já tava com as crianças, eu lembro disso. Então é isso, gente, essa foi a minha experiência com a polícia, espero não fazer vídeo em relação a isso, porque se eu fizer vai ser porque não foi alguma coisa legal que aconteceu, mas fica aí como memória também dos tempos desde quando eu cheguei no Japão aí pra vocês. Vocês têm alguma coisa pra me contar sobre polícia aqui no Japão? Eu gosto muito de ver esses programas de polícia na televisão e realmente, gente, eu sinto que eles são bem, em vez de ser muito violento, alguma coisa assim, eles tendem mais pro lado de não só proteger, mas também de aconselhar. Essa foi a minha percepção. Vocês têm alguma percepção diferente? Coloca aí nos comentários. Vamos trocar essas experiências também, assim, que não são muito flores, né, em relação ao Japão. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até mais. Bye, bye!